Agora sim, boa noite. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Espero que a espiritualidade nos ajude aqui para que a gente traga uma boa palavra que ajude todos nós a sairmos melhor do que a gente entrou. A palestra de hoje, um tema meio que me pegou de surpresa. Eu estava preparando algumas palestras, alguns temas, aí eu perguntei a um amigo meu, falei assim, me dá uma sugestão de um tema para uma palestra. E ele gastou um milésimo de segundo e falou assim: silêncio. Aí eu falei: por que silêncio? Ele falou: me veio. Ele é espírita também. Ele falou: me veio. Foi uma intuição. E eu falei: tá bom. Um tema meio diferente. Confesso que assim, até me assustei na hora. Nossa, como que eu vou falar de silêncio? E que estudo maravilhoso de ser feito foi esse estudo do silêncio. Eu pude perceber, falando por mim, né, o quão barulhento muitas vezes a gente tá. E como às vezes a gente não valoriza e não percebe o valor do silêncio. E o que é interessante é que aí eu fui pesquisar na doutrina espírita e há uma infinidade de coisas sobre o silêncio. Tem muito conteúdo bacana e muitas vezes a gente passa despercebido a riqueza que é o silêncio. E aí, durante o estudo, eu ainda ouvi uma frase que foi maravilhosa, que é o silêncio fala alto. E aí eu acho que foi onde balançou mais ainda e eu falei, faz muito sentido isso. Espero que a gente consiga ter uma boa noite de estudos, tá? Bom, quero começar contando uma historinha, que eu acho que quase todo mundo aqui já deve ter vivido algo parecido, dá para adaptar para a realidade de cada um, mas eu acho que vai fazer sentido. Famoso sextou, aquele dia de alegria, felicidade. Hoje é meu dia, vou arrebentar. Hoje tá tudo beleza. Final de semana vai ser maravilhoso. Sexta-feira ensolarada, bonita, alegria. Tô com aquele cliente para fechar aquela conta maravilhosa, vou chegar lá, ajeitar aquela conta e correr para abraço. Famosa alegria. Quem nunca saiu de casa motivado, né? Com aquela sexta-feira boa. Aí chega lá, primeira ligação do seu serviço, aquele cliente que tinha meses que você estava trabalhando, ele fecha com seu concorrente. E você perde o cliente, um trabalho de meses, 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 e aí você perde. Você fala, não é possível, mas eu saí tão positivo, hoje o dia era meu, como assim? Bom, segue amanhã, você fala, não, nada melhor do que um almoço que não, né, que não converta esse dia, né? Você almoça na hora que vai pagar, seu cartão não passa. E você fala, gente, cadê aquela sexta-feira maravilhosa? O que que aconteceu? Volta do almoço, sabe aquele colega bom de dar atestado? Voltou com atestado e o serviço dele foi tudo para sua mesa. E aí a sua sexta-feira, que era para ser leve, tranquila, acaba que você tem mais trabalho, mais coisas, porque aquele colega de trabalho acabou não voltando na sexta-feira e te passando mais demanda. E aí você tem que ficar até mais tarde no serviço. E logo nessa sexta-feira que você queria sair mais cedo, dá aquela saidinha, uma pisadinha na poça d'água, para começar a fechar a sexta-feira com alegria e com categoria, entra no carro, trânsito. É aquele dia que a gente fala, nossa, mas é hoje, né? Cada um vai adaptando para a sua sexta-feira e o que foi o que aconteceu. Aí você tá lá, chega uma mensaginha do seu chefe, precisamos conversar sobre sua postura hoje. Aí você fala, não, mais nada pode acontecer. Não tem como esse dia piorar. Aí você dá uma olhadinha no retrovisor, aí vem temos vários elogios, né? Pode ser um bonitinho, pode ser um espertinho, um alecrim dourado, cada um tece o elogio que quiser, né? Para esse colega que vem costurando pela direita, vem passando acelerado. Aí você dá aquela respirada e fala, oh Deus, hoje eu vou pecar, né? E aí você tece alguns elogios, né? Para esse colega que está lá cortando pela direita, buzina. Quem aqui já morou em capital, eu vou falar, isso é muito mais comum do que se imagina, principalmente em capital. E aí, você e outros colegas fecham esse cara e falam, não, ele não vai passar não. Meu dia foi horrível, meu dia foi difícil, por que que ele vai passar pelo lado aqui e eu tô aqui bonitinho, vou ficar aqui esperando e esse cara vai fazer isso? E aí, mão para fora, buzina e um pouco de palavras não agradáveis
para o trânsito, para aquele momento. E aí, eu brinco que é aquele momento que a gente até estica os dedos, assim, fala assim, agora ele vai ouvir, né? E faz os elogios para ele. Aí, na hora que fecha, ele desce do carro, carregando o pai dele, pedindo ajuda, porque o pai dele estava tendo um problema médico e ele precisava chegar no hospital. Aí, tava sobrando palavra, né? Tava todo mundo falando muita coisa. As palavras vinham fáceis. Mas na hora que você vê o que acontecia de verdade, aí as palavras sumiam. Aí você volta pro carro em silêncio, né? Com o silêncio que a gente devia ter feito desde o início. A gente trocou o silêncio da compreensão pelo silêncio da vergonha. São dois tipos de silêncio muito fortes. E essa história não é de emergência. Essa história é um pouquinho de consciência, tá? Era melhor ter ficado em silêncio, muitas das vezes. E silêncio não só de palavras, silêncio de gesto, silêncio de pensamento e de julgamento. Quando a gente começa a fazer esse estudo, eu percebo que nós seres humanos, e depois Emmanuel explica isso pra a gente fala demais. A gente fala quando tá com raiva, a gente fala quando tá com medo, a gente fala quando a gente nem sabe o que tá acontecendo. E a gente quer falar. A gente responde rápido, a gente julga rápido, a gente condena rápido. E quase sempre a gente erra rápido. A gente vive num mundo onde quem fala mais alto parece ter razão. Mas aí eu queria deixar uma perguntinha para todos nós, né? Quando foi a última vez que a gente parou antes de reagir? Que a gente pensou, que a gente refletiu antes de reagir? Quando foi a última vez que a gente escutou de verdade? A gente escuta já com a resposta, né? A gente não espera nem a pessoa acabar de falar e já está respondendo. Parece que a gente quer falar rápido. A gente perdeu um pouco essa capacidade de silenciar. E quando a gente perde a capacidade de silenciar, a gente perde consciência. Não tem como ter consciência no barulho. Porque a gente tem que lembrar que o silêncio, ele não é fraqueza. Ele não é omissão e ele não é ausência. O silêncio é força controlada, ele é maturidade e o silêncio é escolha. E se a gente aprende a usar o silêncio, a gente vai descobrir algo muito poderoso. Que o silêncio fala e ele fala muito alto. Para a gente começar a entender sobre a importância de silêncio, eu queria falar da diferença de ouvir e escutar. Eu acho que primeiro a gente tem que aprender a ouvir e escutar para a gente poder silenciar. Primeira parte, só entrando na etimologia da palavra, né, vamos dizer assim, ouvir é um processo físico, passivo e automático, tá, gente? De captar sons pelo sentido da audição. Então, eu estou aqui falando, todo mundo ouve. Quem tiver, né, assim, com as condições de escuta, vai ouvir. É igual um nenenzinho, bota um fone de ouvido aqui, escuta uma música e tá ali feliz da vida. Escutar é um ato voluntário e ativo de prestar atenção, interpretar e compreender o que foi ouvido. E aí eu tenho o exemplo do músico que está tirando a música. Uma criança com um fone de ouvido está ouvindo a música. Um músico que está tirando ali, a gente usa a expressão tirar, né? Ele está interpretando a nota, entendendo cada detalhe da voz, cada detalhe de cada instrumento. Então, ouvir é passivo, é captar, é quase automático, ele não escolhe, e escutar é ativo e demanda interpretar e compreender. Como é que funciona o processo na nossa cabeça e já vai tudo fazer sentido? Tem um som que vai chegar ali em algum momento, né? Que vai ser emitido, não importa se é uma música, se é alguém falando, se é um barulho de uma construção. E aí ele chega até nossos ouvidos, e aí é que é a parte que a gente está ouvindo. Aí vem a parte de escutar. É na hora que a gente manda para o cérebro. Aqui a gente vai decidir se a gente vai escutar ou se a gente vai só ouvir, tá? E com uma frequência gigantesca, a gente fala de volta. A gente escuta e fala, escuta e fala. Tá sempre inteiro, rebatendo. Sempre inteiro. Sempre o tempo inteiro a gente tá querendo falar rápido. E o problema nosso, que quando a gente não para silenciar, é que tem hora que nem essa etapa aqui, né? Que é onde o silêncio começa, que a gente já nega ela rapidão. Tem hora que já chega o som, a gente, eu falo, tem que processar, né? Tem gente que tem um processador muito bom. Parece que
Um segundinho ali já processou tudo e já tem a resposta pronta, né? Mas o silêncio começa ali. É na hora que a gente escuta, que a gente para processar e pensa se o que tem para falar. Primeiro tem que pensar se precisa falar. Mas se a gente precisar, o que a gente vai falar? E aí, às vezes, assim, a gente negligencia muito isso e eu falo que tem aquela expressão, né, que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para a gente escutar mais que falar mais, né? E aí eu falo que tem pessoa que talvez nós precisamos colocar um ouvidinho um pouquinho maior, assim, elas vão ter que dar uma aumentada no ouvido para ver se a pessoa escuta um pouco mais. Então, gente, que eu queria falar para você sobre três tipos de silêncio que acontecem para a gente poder trabalhar. O primeiro tipo de silêncio é o silêncio de relação e interação, tá? Quais são esses silêncios? O silêncio reflexivo, que é usado ali para pensar e organizar ideias antes de responder. Olha o tanto de silêncio que tem, gente. Isso é muito legal, porque às vezes a gente, quando fala em silêncio, você pensa em pouca coisa, né? Você fala, silêncio é ficar calado, né? Olha a quantidade de tipos de silêncio que existe. O silêncio empático, que é um silêncio que demonstra acolhimento, escuta atenta e compreensão. E aqui tem uma coisa maravilhosa que o silêncio empático, ele cria um ambiente seguro. Já pensaram que beleza explicar que a empatia envolve a gente criar um ambiente seguro? Depois tem o silêncio de aceitação, que é aquela compreensão através de linguagem não verbal, como sorriso ou aceno. Silêncio de constrangimento, que quando surge após um momento inadequado, né, gerando um desconforto. Quem nunca, né, viveu um silêncio do constrangimento, falou provavelmente, né, processou pouco e falou rápido, né? E aí vem um constrangimento no ambiente que é maravilhoso. O silêncio de desinteresse, que é marcado pela falta de resposta e atenção, interpretado muitas vezes como rudeza, e aqui o silêncio de desinteresse e o outro silêncio de gerar um aprendizado, eles são um pouco diferentes, nós vamos trabalhar aqui. E o silêncio de fuga, omissão, que é quando você evita conflito ou responsabilidade, e isso sempre é prejudicial à relação. Aqui, lembrando que o silêncio de fuga ou omissão é o silêncio que é melhor ficar calado, mas não porque você quer passar uma lição, é porque você não quer conversar. Então vão ficar assuntos inacabados. Esses primeiros tipos de, esse tipo de silêncio de relação e interação é o que eu falo que são os silêncios humanos e carnais, tá? Opa, tá certo, peraí, voltou. Tá certo. São os humanos e carnais, são os sentimentos que a gente vai viver eles mais no nosso dia a dia, nas relações humanas. O segundo tipo de silêncio é o psicológico e de poder, de tensão. Aqui a gente vai ter o silêncio reticente, que é causado por medo, timidez ou insegurança. O silêncio passivo-agressivo, que é utilizado como punição ou tortura emocional. E aqui, desculpa minha esposa, mas esposa é bom fazer isso com a gente, né? Que é silêncio que você fala, meu Deus, o que que eu fiz? E ela só tá lá caladinha. Você fala, amor, o que que eu fiz? Não vou te falar nada. Porque silêncio é tortura, gente. Silêncio é pesado, viu? Mas aqui é no sentido mais cruel, tá, gente? Jamais das nossas digníssimas esposas. O silêncio de tensão, silêncio cirúrgico, quando você deixa algo incompleto criando um vazio na mente do outro, tá? Aqui tem o silêncio muitas vezes da bronca no filho, né? Quando a gente quer ser cirúrgico ali, muitas vezes é melhor a gente não falar nada. Você comunica muito mais com seu filho, às vezes, só olhando e não falando nada do que tentando explicar muita coisa. O silêncio protetor respeitoso, de cuidado com o próximo, de respeito pelo que vive, né? E o silêncio de inquisitivo e sabedoria. Esse aqui nós vamos gastar um tempinho para falar dele daqui a pouco. Por quê? Se todo mundo tem. Quem tem um amigo sábio, falando de sábio, não é inteligente. Vamos separar o inteligente do sábio. Você pode ver que essas pessoas sábias, elas falam pouco, elas silenciam muito. E o silêncio do sábio é o que mais ensina pra gente. Esse silêncio aqui, desse psicológico de poder, eu falo que são silêncios mentais, sentimentos, é como se estivesse já um pouco mais na camada do perispírito. Os primeiros carnais, agora perispirituais. E por último, o silêncio espiritual. Aí aqui tem o silêncio da paz, que é aquele que transborda, né? Como é bom estar perto de uma pessoa que silencia a paz, que transborda a paz. É aquele silêncio gostoso. Você está ali perto da pessoa, está calado, mas está tudo bem. E o silêncio divino, que é a nossa conexão com Deus, conversa com o nosso mentor, com a espiritualidade. Obviamente, esse tipo de silêncio é o espiritual. Só dei uma passadinha para vocês entenderem todos os silêncios que compilamos aqui
e eu quero entrar em alguns com casos todos práticos, todos em histórias que eu espero que façam muito sentido para nós. Quero falar um pouco sobre o silêncio reflexivo, que é esse silêncio de pensar antes de responder ou agir, e o silêncio empático, que é o silêncio sobre construir ambientes seguros. Agora vamos começar entendendo primeiro Emmanuel. Emmanuel é muito bom. No livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 62, no campo do verbo, olha o que o Emmanuel falou para a gente. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, a balança acusa diminuta parcela de proveito com um largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. O que o Emmanuel está falando em outras linhas? Tudo o que a gente fala no Encarnação, diminuta parcela de proveito. Acho que ele foi educado, né? Ele não queria falar que joga 99% fora do que a gente fala, né? Mas ele fala diminuta parcela de proveito e largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Então, assim, não basta a comunicação inútil, tem a comunicação que gera prejuízo. E eu queria começar contando uma história para vocês. Quem leu o livro há 2000 anos, eu não vou contar assim com todos os detalhes. Quem não leu, leia. É um livro maravilhoso, tá? Mas tem um determinado momento que o Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né, senador, ele tá de mudança lá para a região da Israel da Palestina para assumir o cargo dele. E ele vai ter uma conversa com seu amigo, que é o Flamínio Severus, tá? Que é um grande amigo, um cara inteligente, letrado para a época, grande amigo dele, do Públio. E no momento que ele tá tendo a conversa, o que o Flamínio fala para ele? Fala assim: ó, Públio, na hora que você chegar lá, mostra que você veio. Não seja suave, não seja brando. Senão eles vão montar em cima de você. Mostra que você veio. Quem já leu o livro vai conhecer a história. Na hora que o Públio, né? O Públio chega lá. Não deixa de ser o Emmanuel também, né? Na hora que o Públio chega lá, existe uma revolta lá com os governadores e tal, e um cidadão, um jovem, atira uma pedra que quase acerta a esposa do Públio. Ali naquele momento, o Públio até pensou em não punir esse jovem. Tava bagunça, muita gente revoltada. Só que aí ele lembrou das palavras do Flamínio. E o que ele pensou? Ele falou, não deixa barato. Ele pega esse jovem e ele não só condena as chibatadas, como também condena as galeras, que eram uma das punições mais severas que existia por uma pedrada que quase acertou a esposa dele. Passados alguns dias, o pai desse jovem vai lá conversar com o Públio. Tem uma conversa de pai para pai, porque o Públio também era pai. E o Públio estava, assim, tranquilo, pensando em perdoar. Na hora que o pai vai lá pedir, pelo amor de Deus, libera meu filho não é um criminoso, era um menino trabalhador. E na hora que ele pensa em liberar, vem a imagem de novo do Flamínio falando com ele, mostra que você vê, não seja suave. E aí ele não tem, vamos falar assim, ele não libera o menino, mantém o menino preso. E aí eu não vou contar a história, mas essa decisão muda a vida dele inteira. A maneira como ele tratou esse jovem mudou toda a história da vida de Públio. Por isso que eu recomendo ler para vocês verem a consequência desse ato dele não ter tido empatia. E quando a gente vai pegar para a gente entender, Flamínio, ele era um cara inteligente, ele era um cara, vamos dizer, para a época, sábio. Mas olha que infelicidade dessas palavras dele. Na hora que ele fala, mostra que você veio, ele muda para sempre a vida do público. E aí vem uma primeira reflexão nessa história. Para quem lê o livro já consegue compreender o impacto. Mas sobre silenciar é que a palavra é sagrada. Então tenhamos cuidado ao emiti-la. Essa é a primeira história. A segunda história aconteceu comigo. Essa que eu vou contar para vocês. Grupos de WhatsApp, né? Aí eu vim falar sobre silenciarmos nossos grupos. E não estou falando sobre não tocar o WhatsApp, mas sobre o que a gente está encaminhando. Tava eu lá, abri um grupo da família, né? E aí uma pessoa que eu já sabia que mandava algumas mensagens sem um determinado crivo, mandou uma foto e mandou esse texto aqui, ó. Foi encontrado no Oceano Índico quando mergulhadores estavam procurando um avião desaparecido, uma imagem da Virgem Maria. Aos seus pés haviam pétalas de rosa que, pela lei da gravidade, deveriam flutuar na água.
A imagem é enorme. No vídeo dá para ver que é pelo menos o dobro do tamanho de um homem. É um mistério como a imagem foi parar ali, no fundo do oceano. Se caiu de uma embarcação, deveria ter partido ou estar na horizontal. No entanto, estava de pé como num altar e sem nenhum sinal de violação. Outro detalhe é por estar no fundo do oceano por um tempo desconhecido, certamente deveria estar cheia de algas, mas a imagem da Virgem está intacta e limpa. Vejam que linda manifestação de carinho e fé por parte dos mergulhadores. Obrigado, Senhor. Gente, na hora que chegou essa imagem, essa mensagem, que eu comecei a ler, aí eu falei assim, gente, isso é bom demais para ser verdade. Se tem alguém que tá doido para noticiar um milagre, são os jornais. Assim, eles vivem disso. Então, se isso aqui fosse verdade, isso aqui estaria bombando em todos os jornais de tudo que é lado. Porque o jornalista quer passar notícias. Lógico, de uma maneira geral, eles vão pro escândalo, mas uma notícia de um milagre pararia o mundo. E aí, na hora que você começa a ver, é um mistério, é isso, é aquilo. Eu falei, isso não tá me cheirando ser uma verdade. Fui no Google e digitei só isso aqui, ó. Mistério, estátua, Virgem Maria, Oceano Índico. E eram as palavras-chave que eu tinha lá no texto. Logo no começo tem um site, AFP Checamos. Virgem Maria no mar não é um mistério. Logo abaixo tem um site chamado boatos.org, que também estava explicando. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma figura religiosa, ela é uma atração de um santuário aquático que o pessoal fez mesmo. Até tem um nome aqui, chama de Benunido Double Barrier Reef Dive Site. Esse nome bonito todo aqui. Aí tem um artigo mesmo de um portal de turismo da província de Bohol que explica que esse santuário foi instalado pelo governo, tá? Não só como uma forma de preservar os recursos naturais da cidade, mas o que eles queriam? As estátuas religiosas, tá? Elas foram erguidas aqui em 8 de setembro e 18 de outubro de 2010, inclusive é mais de uma, tá? E elas são estátuas de mais de 2 metros, tá? Elas foram colocadas a 18 metros de profundidade para lembrar os pescadores ilegais que Deus também criou os mares, assim como seus habitantes. Aí eu penso, quem que foi o abençoado que pegou isso? Porque assim, isso aqui chegou algum dia em alguém começou isso aqui. O que essa pessoa estaria ganhando passando essa desinformação? E aí vem o silêncio da reflexão. Será que essa pessoa refletiu sobre o que ela estava fazendo? Será que essa pessoa parou para entender que isso aqui é uma mentira? Qual que é o ganho disso? E aí pode falar assim, ah não, mas não tem lados ruins, né? Vou pensar que eu conheço gente que tranquilamente pegaria um avião e iria lá para ver isso, tá? E assim, talvez sem pesquisar profundamente o que é isso. Chegaria lá, gastaria uma grana para descobrir que ela não foi ver um milagre. Ela foi ver uma obra do homem. Isso é tão grave o quanto a nossa cabeça tá barulhenta, que a gente não silencia, que o site boatos.org ele tem mais de 10 mil checagens de fake news, tá? Aqui pra você ver, ó. É falso que Renata Vasconcelos anunciou que o governo vai fechar igrejas. Tem um vídeo do menino na África fazendo um boneco de Jesus com palha que é fake. É falso que o grupo Mufato está comprando a rede de supermercado Angelone. Gente, se vocês entrarem nesse site boatos.org, você desacredita a quantidade de boato que está sendo propagado todos os dias. E aí vem o silêncio de duas pessoas. A pessoa que cria essa fake news, que ela não precisa fazer mais silêncio para ela refletir o impacto do que ela está fazendo. Gente, uma notícia de uma aquisição igual aqui do grupo Mufato, isso pode derrubar ações, empregos, isso pode acontecer, pode ter um impacto gigantesco na economia de um grupo. Mufato emprega uma quantidade gigantesca de funcionários. E uma simples mentira pode ter consequências gigantescas. Então a gente precisa refletir para não criar as mentiras. E a segunda reflexão que eu peço para todos silenciarem é na hora de encaminhar aquela mensagem. Eu brinco, eu falo, nós como bons mineiros, né? Eu falo, truca tudo que você recebe. Dá uma olhada. Eu falo, gente, mas tá bom demais para ser verdade. Tá muito bonito essa história aqui para ter chegado no WhatsApp por aquela pessoa ali que não é bem boa das ideias ali. Então a gente vamos silenciar mais a nossa forma de comunicar. E um terceiro ponto que eu falo que a gente tem que silenciar e refletir para falar, existe essa conversa de WhatsApp aqui. Eu espero, pelo amor de Deus, que essa conversa seja só uma brincadeira, né? A menina manda pro chefe: Oi, chefe. Sim. Aí ela manda: Às 15h04. Tô grávida. Aí 15h05 ele responde com 2 pontos de interrogação, né? Como assim? Aí ela responde: Então.
eu preciso de uns dias de folga para me organizar com meu namorado. Por favor, me dê alguns dias. Aí ele responde 10 minutos depois. Por favor, primeiro fale com a minha esposa. Ela leu suas duas primeiras mensagens. Por que você não escreveu de uma vez? Gente, olha. Aí eu vou repetir. A palavra é sagrada. Tenhamos cuidado ao emiti-la. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Vamos silenciar mais, vamos encaminhar menos mensagem, vamos refletir sobre o que a gente faz. Todo mundo sabe aqui o que é um hater? Tá super na moda, né? Virou profissão. Assim, eu falo que é triste saber que isso virou quase que uma profissão. É louco o que eu vou dizer para quem não sabe, tá? Mas hater é meio que assim. São pessoas que ficam falando mal dos outros na internet. Sabe aqueles comentários que você lê que você fala assim: gente, a vida dessa pessoa é amarga demais. Por que ela comentou isso aqui? Ela não podia só passar ilesa, né? Ela não poderia só deixar de lado? E aí, a Sprite fez uma propaganda, mas que ela é maravilhosa sobre esse lado dos haters. Então, só reforçando, hater é uma pessoa que basicamente ela investe o tempo dela e a vida dela em ficar nas redes sociais discursando ódio para os outros, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que bacana. Ah, pera aí. Estamos sem internet. Um segundinho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Porque aqui ficou online, tá, pessoal? Pera aí. Durante a apresentação eu vou ver se carrega, mas eu vou contar para vocês o que acontece. Existe um hater argentino profissional, tá? Não carregou o vídeo aqui. E ele. Aí o pessoal pega e faz uma propaganda super interessante. Eles convidam ele para fazer uma propaganda, um marketing, ele não sabe de nada. Na hora que ele chega, tem uma sala com 50 pessoas que são as pessoas que sofreram hate dele. E tem 50 pessoas com camisas que estão escrito em cada camisa de cada um o que ele falou na rede social para cada um. Então pensa, porque na rede social é fácil, né? Você tá atrás da tela, né? Na hora que chega, tem várias pessoas, aí são palavras absurdas, não vou repeti-las aqui, mas assim, aí tem as 30 pessoas, cada pessoa vai lá na frente e repete, olhando no olho dele, o que ele falou para elas na rede social. E o que é muito bacana. É lógico que ele fica coado, né? Ele fica numa situação extremamente constrangedora, mas no final todo mundo canta aquela música All You Need Is Love, né? Tudo que você precisa é amor, e eles dão um abraço nesse cara. É uma propaganda maravilhosa que devolve, né? Jesus nos ensinou a devolver com a outra face, né? E é exatamente isso. Ele foi lá e entregou xingamentos, entregou palavras absurdas para todo mundo, e todo mundo foi lá e devolveu um abraço e um pouco de amor para ele. Depois eu vou, se o vídeo carregar aqui no finalzinho, a gente passa aí, tá bom? Só baixar um negócio. Bom, os três primeiros silêncios foram silêncios mais do dia a dia, mais mundanos, que a gente vive eles. Agora eu quero falar sobre dois silêncios, agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho no tipo de silêncio que a gente tem que viver, que é o silêncio protetor respeitoso, e aqui nós estamos falando que é onde o silêncio fala mais alto e mais acolhe, tá? Quero que a gente reflita sobre esses tipos de silêncio. O primeiro tipo de silêncio é aquele onde a dor é maior que palavra. E eu sei que a gente o tempo inteiro está buscando palavras, mas tem hora que não precisa. Às vezes alguém recebe uma notícia e a dor é maior do que qualquer palavra. Então ela perdeu alguém, ela teve um diagnóstico difícil, aconteceu uma tragédia. Não precisa falar. Se aproxima, não busca frase. Senta do lado dessa pessoa, não explica. Tem uma coisa muito bonita que eu falo assim: não precisa consolar com frase pronta. Fica. Só fica. Porque o seu silêncio na hora que você está do lado dessa pessoa, ele vai dizer o seguinte: eu não posso tirar sua dor, mas eu não vou te deixar sozinho nela. Isso é muito profundo. A gente não precisa buscar palavras o tempo inteiro. Outro tipo de silêncio protetor respeitoso é quando alguém desabafa e não pede solução. Tem hora que a pessoa está lá gritando e ela não quer uma opinião, ela não quer uma ajuda. Ela não pergunta nem o que eu faço.
ela só precisa ser ouvida. Então não interrompa, não dê conselho, não disputa a dor. Silencia do lado dessa pessoa, escuta. Só isso. Porque o seu silêncio vai dizer para ela assim: a sua história cabe aqui. E um outro silêncio é o silêncio do amor, quando ele é tão grande que falta voz. É o nascimento de um filho, é um reencontro esperado por anos, um pedido de perdão. As palavras não vêm, né? Só vêm as lágrimas nos olhos, né? E tá tudo bem. Você, com as suas lágrimas nos olhos, o seu silêncio vai dizer que o que você sente é muito maior do que qualquer frase que você consegue dizer. Aqui tem 3 tipos de silêncio que a gente pode usar que vai falar muito por nós. Muito mais do que qualquer palavra que a gente estiver buscando emitir. E aí vem para o silêncio inquisitivo sabedoria, que aí agora a gente precisa falar do nosso amado Mestre Jesus. Porque o sábio se cala, forçando os outros a expressarem seus pensamentos. Bom, vamos lá. Boa Nova, livro Chico Xavier por Humberto Campos. Tá? Tem um momento lá que tem o Judas Tadeu, né? Tem o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Tá? Tadeu era um dos apóstolos que mais se assustava quando Jesus tirava os obsidiados, né? Tem aquelas passagens dos endemoniados que Jesus afastava, né? E Tadeu conta aqui na história de Humberto Campos que ele se impressionava muito. Que quando um obsidiado saía do corpo e dava aquele suspiro de alívio, né? Diz que Tadeu olhava para Jesus maravilhado, tipo, como que você consegue fazer isso? E aí Jesus tinha viajado e coube a Tadeu fazer uma desobsessão. E o Tadeu não conseguiu. E na hora que Jesus voltou, Jesus rapidamente foi lá e tirou o obsidiado. E aí, é muito legal, porque Tadeu resolve fazer uma pergunta para Jesus. Sim, Jesus, por que você não reúne todos os obsidiados e tira todo mundo assim de uma vez no atacado e apresenta o reino de Deus para todo mundo assim, né? Numa leva única. Aí vem o silêncio do sábio. Jesus, como sempre, falando por parábolas. Quando eu comecei a estudar esse silêncio, eu percebi que Jesus silencia antes de falar qualquer coisa, tá? Jesus silencia e pergunta para Tadeu: qual o principal objetivo de tua vida? Aí Tadeu responde para Jesus: estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Tadeu tinha acabado de perguntar para Jesus por que ele não tira por atacado, né? Por que ele não põe o reino de Deus em todo mundo por atacar? Aí Jesus respondeu para ele: se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Ei, mas Jesus é tão, né? Deve ter sido uma barra para quem viveu do lado dele, né? Porque a maioria das respostas de Jesus não são respostas, são perguntas. Porque é assim que o sábio conversa. O sábio conversa com perguntas. O tempo inteiro Jesus está perguntando para as pessoas. E o que o sábio faz com isso? Ele silencia as palavras do próximo, mas faz uma barulheira na cabeça dele. Já perceberam isso? Provavelmente a pessoa que você admira muito, que te fez crescer muito, foi uma pessoa que fez muito barulho na sua cabeça e que te deixou em silêncio. É assim que o sábio conversa. E aqui é interessante porque realmente é isso. Tadeu olha e fala: pô, Jesus, cura todo mundo. Coloca o reino de Deus no coração de todo mundo do nada. Só que ele esqueceu dele. Peraí, você está pedindo para eu curar os outros? Mas e você? Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Isso é a falta da gente apreciar o silêncio do sábio. Uma outra passagem da mulher adúltera. Jesus foi no Monte das Oliveiras e pela manhã cedo, né? Ele voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e ele assentando-os, eles ensinavam o povo. E aí os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram. Aí o povo era mau, né? Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E aí, olha que interessante que eu falo que Jesus silencia, né? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus não respondeu. E como insistissem, perguntaram de novo. Perguntando-lhe, aí Jesus endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado,
seja o primeiro que atire contra ela. Interessante como Jesus silencia, né? Ele dá a oportunidade da pessoa refletir, tipo assim, você tá me perguntando isso mesmo? Você tem certeza? Vou deixar você pensar mais um pouquinho, se é isso que você quer dizer. Quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E aí Jesus disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E aqui eu fico pensando, se fosse a gente, né? Que tivesse ali com a mulher, fosse julgar, né? Primeiro que eu acho que muitos de nós a gente ia tacar pedra também, né? Mas aqueles que fossem defender, como que a gente ia defender? Eu tenho certeza que a gente ia falar assim: ah, não, sou eu sei que tá devendo fulano ali, ah, eu sei que tá querendo jogar pedra nessa menina, mas esses dias tava lá com o outro também. A gente ia devolver com julgamento. Com o mesmo julgamento que eles estavam fazendo para a mulher adulta. Mas olha como Jesus ensina a sabedoria do silêncio, da pergunta. Jesus, quando questiona isso para a população, todos, assim, a conversa encerra. É assim que o sábio conversa. Ele coloca o silêncio na boca dos outros. E, de novo, mas coloca muito barulho dentro da cabeça. E é por isso que a gente evolui perto dessas pessoas que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. Sabedoria é sobre essa pessoa que te coloca em reflexão. O sábio não é quem está falando mais e mais bonito. E hoje tem tanto guru na internet, né? Que a gente olha, ele fala tanta coisa bonita. Mas e aqui dentro? O que, é que ele está gerando de reflexão, né? Então, vamos pensar no silêncio do sábio. Que o sábio é aquele que tem o poder de colocar o próximo em silêncio através da reflexão. Agora vamos pro silêncio, o essencial. Agora é o silêncio de paz e o silêncio divino. O silêncio de paz anterior e exterior e o silêncio divino. Opa, desculpa, de direção e sentido da vida. Vamos falar desse silêncio agora buscando o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá na 939: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E frasezinha danada, né? Acho que é o sonho de todo mundo, né? Conhece a ti mesmo, né? Mas Kardec ajuda a gente. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-te a ti mesmo. Qual o meio de conseguir? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de queixa de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que precisava reformar em mim. Olha as palavras-chave muito importantes. Consciência. Perguntava a mim mesmo. Olha para vocês verem. Consciência. Olhar para dentro. Tem como se tomar consciência num lugar barulhento? Como que a gente olha para a consciência? Como que a gente olha para dentro? Somente com silêncio. Que tanto de silêncio que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Eu falo que às vezes a gente tem um dia difícil e aí chega em casa e quer ficar passando no TikTok. Não é assim que a gente vai crescer. Não, sinto muito. Por mais que você tá vendo palavras bonitas no TikTok, às vezes, tá precisando de mais silêncio, mais consciência e mais reflexão. E aqui vem mais uma pergunta, que é: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Resposta fina e direta. Então tem hora que a gente está procurando tanta coisa lá fora, mas está tudo aqui dentro. Gente, a lei de Deus, ela tá na consciência. Tem aquela expressão, né? Vós sois deuses. Como tudo na Bíblia, múltiplas interpretações do que significa vós sois deuses. Tem uma discussão lá se ela estava punindo uns juízes ou dando uma indireta, mas também tem a discussão da gente carregar a centelha. E eu gosto mais dessa, que na hora que Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e eles respondem que é na consciência, eu acho que isso é uma resposta clara de que nós carregamos Deus dentro de nós. Só que a gente não silencia. A gente não está buscando olhar para a nossa consciência e entender. Porque quando a gente entende que está na consciência, que para ouvir a lei divina é preciso silenciar a vida exterior. Então, menos barulho de fora,
mais silêncio aqui dentro, que muita coisa boa vai acontecer. Aqui você encontra a paz interna. Deixa eu contar uma historinha bem bacana para vocês que a Joana de Ângeles contou pro Dival. Um certo senhor perdeu um relógio no, no celeiro, dentro do celeiro dele. E era um relógio que ele gostava muito, um relógio muito bacana. E ele chama uma criançada que morava lá perto e promete um presente para quem encontrar esse relógio dele. E aí entra as criançadas dentro do celeiro, fica lá horas e horas e horas procurando esse relógio e ninguém encontra. Aí ele já tinha desistido, ele tinha procurado por horas, as crianças procuraram por horas. Ele fala, infelizmente perdi meu relógio. E aí chegou o Titinho, mais novinho, fala, senhor, deixa eu procurar de novo. Aí ele fala, pra quê? Eu já procurei, todo mundo procurou, nós estávamos em 20 procurando. Que você vai lá procurar? Ele falou, deixa eu ir de novo, mas tem uma condição, eu tenho que ir sozinho. Aí ele estranhou, mas ele não tinha nada a perder e ele queria encontrar o relógio, né? Falou, tá bom, entra lá. Essa criança entrou, 10 minutos depois ela sai com o relógio. Aí tava todo mundo esperando ele e fala, ué, meu, a gente tava em 20 aí procurando isso aí, como que você foi lá sozinho e achou? Aí ele falou, não, chegando lá, eu fiz silêncio e ouvi o tic-tac do relógio. E aí eu sabia onde estava. E aí, gente, isso não é só sobre encontrar coisas. O silêncio nos permite conectar conosco, nos encontrar. Ele permite nos conectar com os outros, com o nosso mentor. Ele permite descobrir o que estava coberto. Ele nos permite raciocinar para falar. Ele nos dá sabedoria, ele nos conecta. E quando a gente aprende a silenciar, a gente aprende a falar. Quando a gente aprende a respirar, a processar, por isso lá atrás, o desenho do cérebro. Processe. Pega o que você escuta, processa, que se você aprender a fazer silêncio com o que está chegando, você vai entregar algo muito mais sábio na saída. Vou dar um exemplo para vocês, porque quando você aprende a silenciar, a fala depois do silêncio, ela permite te externar paz. E aqui mais uma história tá, dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas, tá? Paulo e Silas estavam pregando, né? Levando a palavra do Cristo. E aí, quem leu os Atos dos Apóstolos, ou Paulo e Estevão, sabe que Paulo se meteu em muitas encrencas o tempo inteiro, né? Não somente por culpa dele, obviamente que não, né? Mas Paulo estava convicto da sua missão. E com frequência tinha muita pessoa querendo atrapalhar. Nessa noite, Paulo e Silas foram presos numa cidade. Paulo já não tinha dinheiro, não tinha mais nada, estava numa cidade estranha e foram presos. E estava lá meia-noite, tempo caindo, chuvão danado, e Paulo e Silas cantando e orando para Deus. Dois estranhos numa cidade estranha haviam apanhado, estavam machucados, não sabiam como iam sair dali e estavam lá cantando e orando a Deus. Aí no trecho da Bíblia até fala assim, ó, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Como tudo na Bíblia, temos que interpretar, né? Dificilmente acho que um terremoto vai abrir um monte de cela. Então aqui tem uma profundidade muito maior que cada um pode interpretar do que seria esse terremoto, o que seria esse movimento. E ali naquela época, pensa, gente, não existia lei para julgar. Então, assim, abriu a porta da cela de todo mundo. Era uma oportunidade única, né? Eu falo que não é um terremoto, porque inclusive na hora que o texto continua, fala assim, ó, e acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, ou seja, ele não acordou naquele primeiro momento, ele acordou depois. Na hora que o carcereiro acordou, ele viu todas as portas abertas, as celas abertas, e ele já tirou a espada para se matar. Porque assim, era melhor ele se matar do que a punição que ele tomaria por todos os presos terem fugido. Nisso chega Paulo e fala, calma, não faça isso. Tá todo mundo aqui dentro. Tava todo mundo sentado, ouvindo Paulo e Silas falar sobre Jesus. Agora você pensa, o nível de sabedoria dessas palavras para que um preso condenado à prisão perpétua, que teria a única chance dele sair ali daquele momento de prisão, ele preferiu ficar e ouvir as palavras de Paulo do que sair, fugir e levar a vida mundana dele. E faz sentido, né? Porque como é que você pega? Os caras estão ali todo ferrado, apanharam, todo machucado, são estranhos.
E na hora que a cela abre, eles não fogem. Eles preferem aproveitar o momento para levar a palavra do Cristo. E por isso que o silêncio, quando a gente aprende a silenciar, a fala fica mais sábia. A palavra edificada, bem pensada, dita após o silêncio da reflexão. Vamos seguindo aqui. Livro dos Espíritos, pergunta 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando feita com fé, fervor e sinceridade. Logo em seguida, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. E aí, é o silêncio que a gente tinha falado, o silêncio divino, da prece. E aqui os espíritos nos explicam da prece feita com fé e com sinceridade. Então, sim, lógico, nem sempre a gente consegue refletir, né? Isso é prova da nossa mente barulhenta. Mas a gente tem que fazer prece com mais fé. E a palavra não importa, e sim a reorganização interior do que a gente está orando. Esse é o verdadeiro silêncio que a gente precisa buscar. Para a gente entender o poder desse silêncio, queria falar de Jesus no Getsemane, tá? Que é aquela história de Jesus um pouquinho antes dele ser entregue, tá? Vocês todos conhecem como é que funciona isso. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quem sabe a história de Jesus sabe que essa foi uma das passagens mais pesadas em relação ao sofrimento de Jesus sobre medo, tá? Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí ele foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Agora todo mundo vai saber essa passagem. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí, depois ele volta aos seus discípulos e encontra todos dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, se vocês conseguem tentar, agora o silêncio da empatia, né? Tentar criar um ambiente seguro para Jesus. Talvez nessa hora que Jesus viu os discípulos dormindo, ele sabendo que ele estava prestes a ser crucificado, teve um silêncio externo. E talvez essa foi uma das primeiras vezes, assim, com essa profundidade, teve outras, obviamente, mas assim, que é narrada uma solidão humana de Jesus. Jesus estava só. E nesse momento eu acho que talvez possa ter sido a vez que Jesus mais sentiu um sentimento humano. E aí Jesus retira-se outra vez para orar e fala: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E aí quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Então ele os deixa e ora pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois ele volta novamente e diz: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Bom, gente, o Getsemane, que essa história, ela é um lugar onde Jesus não fez milagre. Ele não ensinou multidão. Ele não debateu com o fariseu. Ele não respondeu pergunta. Jesus orou, se recolheu e aceitou. Não houve discurso. Aqui houve entrega. E observem algo muito forte. Ele fala com o Pai, mas o Pai não responde com voz audível. E aí é o silêncio que a gente encontra muitas vezes, que a gente fala, parece que Deus não está falando comigo, né? Mas não é à toa que o título da palestra é que o silêncio fala alto. Silêncio é uma maneira de conversar. Espero que todos entendam que o que a gente está mais trazendo aqui, silêncio é conversa. Silêncio é palavra. Só que a gente também tem que silenciar para conversar com silêncio. Quando Jesus falou com o Pai, o céu permaneceu silencioso. E mesmo assim ele confiou. E o ponto central que ele disse que não é como eu quero. E esse é o silêncio mais alto que existe, que é quando o ego cala e a vontade divina prevalece. Essa história não é de um silêncio passivo. Ela é um silêncio de alinhamento. Ela mostra a consciência de propósito. Ela mostra que o silêncio antecede decisões irreversíveis. É o instante em que o espírito escolhe, consciente, cumprir a missão.
certo? Bom, gente, quero fazer uma reflexão final para que a gente aprenda como silenciar, né? Opa. Hoje a gente falou sobre trânsito, sobre julgamento apressado, sobre palavras que saem antes da consciência chegar. A gente falou sobre dor que não é vista, sobre histórias que não são ouvidas, sobre barulho que fazemos quando a gente não sabe o que fazer. Mas no fundo a gente falou sobre algo muito maior. A gente falou sobre silêncio. Não o silêncio da omissão, não o silêncio do medo, não o silêncio da maturidade. A gente falou do silêncio que antecede a resposta. Aquele silêncio que impede a ferida. O silêncio que permite a gente compreender. Lá no Getsemane, Jesus nos ensinou isso. Opa, desculpa. Quando a angústia era imensa, Jesus não gritou, não acusou e nem reagiu. Jesus silenciou e se alinhou com o Pai. Talvez o mundo não precisa de mais opiniões. O mundo está precisando de mais consciência. Talvez ele não precise de mais argumentos, mas de mais escuta. Porque é no silêncio que a consciência fala. É no silêncio que a caridade começa. E é no silêncio que Deus encontra espaço. E quem aprende a silenciar por dentro não julga com tanta facilidade por fora. Então, quando a próxima situação vier, no trânsito, na casa, em trabalho, na família, na vida, antes de reagir, pausa, respira, silencie. Porque pode ser que o que você está prestes a julgar seja apenas alguém tentando sobreviver. Eu acho que essa é uma das frases mais fortes que tem. O que a gente está prestes a julgar com as nossas palavras é só alguém tentando sobreviver. E é nesse silêncio que você vai encontrar algo ainda maior, que é paz e Deus. Muito obrigado a todos.